E a UTI Neonatal Nicola Albano está promovendo aqui no nosso estande da Terceira Via TV, no Shopping Boulevard, a semana do aleitamento materno. A gente convidou o pediatra Dr. Luiz Tavares para conversar com a gente sobre essa questão tão importante que é a amamentação. Doutor, vamos começar falando do básico, eu acho que é a pergunta principal, da importância da mãe ter esse contato com o filho, né? E dele estar recebendo leite materno. É verdade, boa tarde. Acho que a gente chama isso do primeiro contato, que é a amamentação na primeira meia hora de vida. É o que hoje é indicado, é o que a natureza se preparou para oferecer. E a gente percebe que com esse afastamento que foi se dando com os séculos, com a industrialização, com a indústria das fórmulas, com a aculturação, ele fez um pouco se afastar e agora a sociedade, as sociedades do mundo inteiro estão percebendo a necessidade desse retorno, dessa recuperação, desse vínculo, dessa maternagem, uma saúde do bebê, da própria mãe. Então isso é muito importante, a gente está aqui nessa semana para celebrar esses acontecimentos, para celebrar essa prática que deve ser a prática adotada por todos, né? E é possível o senhor classificar, fazer como se fosse uma lista para a gente dos problemas, das doenças que podem ser evitados com a amamentação? Então, não necessariamente das doenças, mas evidentemente a amamentação tem um papel imunológico, né? Então, imunologia no sentido amplo, tanto de proteção contra as afecções que existem por aí, quanto a informação imunológica do ambiente do bebê. Então a mãe que amamenta um filho, ela entrega a ele já nos primeiros momentos, já dentro da própria sala de parto, a informação do meio ambiente de onde ela veio, de onde ela gerou todo o processo imunológico. Então essa proteção já é repassada. A proteção contra as alterações da fala, da fonação, da respiração, da oclusão dentária, né? E proteção contra problemas respiratórios, pneumonias, né? Proteção contra problemas gastrointestinais, nutricionais, alimentares, e não são exatamente uma proteção contra, mas uma estimulação a favor do neurodesenvolvimento. Então, hoje em dia se estuda muito o QI de crianças escolares relacionado com a amamentação no primeiro período da vida. E aí, mais ainda, hoje em dia se estuda a saúde desse bebê que vai durar 100 anos. Então, os problemas que vão acontecer com ele tardiamente, numa idade mais avançada, que seria a hipertensão, obesidades, diabetes. Então, todos esses processos, eles ficam protegidos por um bom começo, né? Então, um bom começo é o melhor começo para a vida, né? E essa semana que a UTI Neonatal Nicola Albano está promovendo, qual é o objetivo? É realmente estar conscientizando e tirando as dúvidas? Então, o objetivo amplo é mostrar que a UTI neonatal, ela enfoca o tratamento do bebê dentro da unidade, mas ela tem uma preocupação muito grande também com a perspectiva desse bebê após o momento da alta. Então, o apoio ao aleitamento, ele é um apoio ampliado do cuidado que é iniciado dentro da UTI. Então, a UTI entende que o bebê bem alimentado é um bebê bem amamentado, então a UTI insere dentro das suas ações, evidentemente, as atividades clínicas e as atividades de apoio à mãe, de apoio ao bebê, de apoio ao binômio mãe-bebê. E ela está aqui nessa semana, fazendo a parte dela, trazendo informações interessantes e discussões com profissionais, com o público em geral que nos procura, que traz a sua presença aqui, para debater justamente algumas vantagens, debater algumas dificuldades, e as conversas têm se transcorrido num tom muito acolhedor, num tom muito de troca, e é sempre assim quando se fala em aleitamento materno. Quando se fala em amamentação, não existe um coordenador e um coordenado. Existem dois seres humanos que tentam se entender para o fruto daquilo ser o mais
favorável possível, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, evidentemente, para o profissional também, porque você se empenha numa atividade, né? E quando você vê o fruto da sua atividade florescer, aquilo também é um fator de grandeza. Então a UTI está aqui para representar isso, representar o apoio da unidade à comunidade que de alguma maneira é dela, é de onde ela está inserida. Doutor, eu queria na verdade falar de duas situações. Eu fui uma mãe de UTI e fui uma mãe também que amamentou o meu filho, que hoje tem 4 anos, até 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. A mãe de UTI, ela passa por um processo doloroso, porque ela ter alta do hospital e o seu filho permanecer lá, né? A preocupação e o risco de vida, né? Enfim, minha filha infelizmente não ficou comigo, o Papai do Céu levou. Mas eu tive um período em que eu ia de 3 em 3 horas no hospital para fazer a retirada do leite, né? Colocava aquele material todo esterilizado, o processo todo bonitinho, para tentar inserir a amamentação da minha filha, mesmo ela estando na UTI. E chegou um momento que eu achei que meu leite fosse secar, porque a gente passa por um processo de depressão, né? De tristeza profunda. Isso é normal? É comum ocorrer? Então, a gente sabe, existem alguns aspectos muito interessantes que precisam ser colocados. Com o nascimento do bebê, nos primeiros dias após o nascimento, a mama eflui uma quantidade grande de leite, que é responsável pelo conhecido empedramento das mamas, muitas vezes, onde a gente está indicando a retirada, a ordenha, o nome é esse, para poder evitar o empedramento. Após algum tempo, aquele volume de leite ele cai sempre, né? Em todos os modelos de mãe, ele cai. E o que mantém ele elevado é a sucção do bebê. Mais medicalização, mais do que tabus, mais do que cerveja preta, mais do que muita água, mais do que canjica, é isso, é a sucção do bebê. Então a sucção do bebê é um fator tão poderoso na produção do leite, que mesmo as mães adotivas, mães que não são mães biológicas dos seus próprios filhos, que quando elas colocam esse bebê para sugar com apoio de profissionais capacitados e treinados para isso, a mama dela passa a produzir leite, porque a sucção é o grande estímulo da manutenção dos elementos que fazem a produção de leite. Isso porque eu creio que a natureza joga sempre a favor da mulher. Então, fazendo o bebê sugar, a gente promovendo uma boa sucção, a natureza se incumbe de articular os hormônios que criam o leite e aquele afluxo inicial de leite, ele é mantido através do trabalho do bebê. Então, toda o trabalho que a gente tem com as mães que têm seus bebês internados em UTI está ligado à manutenção dessa retirada. E essa retirada pode ser doméstica com as mãos, pode ser doméstica com a bomba mecânica, pode ser doméstica com a bomba elétrica, pode ser numa unidade com a bomba elétrica, pode ser associando as duas práticas, tirando com a mão e com a bomba elétrica. Pode ser com a sucção do próprio bebê, quando ele está em condições. E uma coisa bacana também que a natureza traz para a gente é que o próprio bebê ele tem uma vocação de sugar. A mãe, o corpo da mulher tem a vocação de amamentar, uma vocação hormonal, biológica, estrutural, anatômica, e o bebê tem uma vocação de sugar, já desde a barriga da mãe, sugando o dedinho, aprendendo a engolir, aprendendo a completar o movimento. E mesmo bebês de muito baixo peso, mesmo bebês em condições muito negativas, mesmo bebês que demoram muito a pegar o peito, mesmo esses bebês, trabalhando adequadamente, o trabalho do pediatra, o trabalho do enfermeiro, o trabalho do fonoaudiólogo, o trabalho do fisioterapeuta, mantendo ele organizadinho, permitem que esse bebê, no tempo certo, na hora certa, acople na mama da mãe e a amamentação se dê de uma maneira
claro, apoiada, trabalhada, mas produtiva. Bebês que chegam a nascer com 500, 600 gramas, muitas vezes chegam no momento certo com possibilidade de sucção. É um trabalho que envolve muito a preservação da capacidade dele, mas também, como você está falando, a preservação do coração dessa mulher. O coração da mulher passando por um momento tão complicado, um momento tão delicado, que ninguém sonha ser uma mãe de UTI. Mas depois que você passa por essa experiência, a sua maternidade ganha um novo significado. Então a equipe tem que estar do lado, e geralmente fica do lado, com ações para preservar a integridade emocional e principalmente a confiança dessa mãe nela mesma, que foi de certa maneira quebrada com o nascimento prematuro, que normalmente é bastante surpreendente para uma gestação. E é o tipo de experiência que, como diz o ditado, só sabe quem passa. E aí vamos falar do outro lado, que é a questão de quem amamenta, né? Eu, como amamentei, vou falar mais uma vez, até 1 ano e 8 meses, eu não tinha vergonha de amamentar meu filho, nem preguiça. Eu acho que era um momento assim de prazer, e é um momento tão carinhoso, de um contato tão íntimo seu e do seu filho, que assim, não tem preço. E a gente ouviu há um tempo atrás nas redes sociais, muita gente falando de campanha de não amamentação em vias públicas, porque é vergonhoso, e isso é uma tremenda ignorância, né, doutor? Então, as redes sociais são uma usina de informação livre, e essas informações, elas muitas vezes carecem de algum embasamento. Amamentar em público, né, tem gerado muita polêmica. Existem situações, nos Estados Unidos, por exemplo, a amamentação em público levou, no ano de 2012, 12 mil mulheres a responder processo. Então, existe uma realidade no mundo que não é plenamente aceita essa cultura. No Brasil, a gente vive um país tão livre nesse sentido que a gente não identifica, a não ser códigos individuais, culturais que você tem que preservar. Existem famílias e existem famílias. Então, a gente costuma dizer que a amamentação é um respeito ao bem-estar da mãe e ao bem-estar do bebê. A mãe estando se sentindo bem, o bebê estando se sentindo bem. Tem mães que amamentam até 2 meses, tem mães que amamentam até 7 anos, tem mães que amamentam até 10 anos. E não cabe ao profissional, não cabe à terceira pessoa interferir naquela relação que é íntima, mãe e filho, né? Não há exatamente uma contraindicação nisso. Agora, legislação de proibição para a mãe amamentação em público, ela não existe. O que aconteceu foi uma coisa muito interessante, que num evento cultural, um bebê de 1 ano e pouquinho foi retirado por conta de um constrangimento, e isso gerou uma polêmica tão grande que em São Paulo, o prefeito de São Paulo na época gerou uma multa para o estabelecimento que gerasse constrangimento para essa mãe. Isso a internet conseguiu transformar de tal maneira e transformou na multa da mãe que amamentasse. E essa informação viralizou e se espalhou, mas ela não corresponde à verdade. Quer dizer, a gente não vive esse momento da lei em relação à proibição da amamentação em público, e a gente percebe que realmente é uma situação muito íntima, é uma situação muito individual. E eu acho que a palavra de ordem em relação a isso é respeito à díade, respeito à mãe e filho, né? Não cabe a você coordenar a vida do seu vizinho, a não ser quando ela te interfere, mas não numa situação como a amamentação, né, gente? A amamentação acho que é a intimidade da vida, né? A gente vive uma sociedade tão despodorada de tudo, que oferecer o leite a uma criança, o próprio leite do próprio corpo que gerou aquela criança, eu pelo menos vejo esse país nosso como um país muito livre nesse sentido. Luiz, muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo aqui, pela entrevista. Portanto, gente, amamentar é bom, faz bem para a mãe, faz bem para o bebê. E não tem que ter vergonha, não. É um direito do seu filho, não negue esse direito a ele.
E o Atualiza de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e muito do nosso programa. A gente volta sexta-feira que vem com mais um programa inédito para você, às 22h30, aqui na Terceira Via TV. Tchau!